Vamos lá, turminha? Hoje nós iremos fazer, hoje é dia 20, né? Nós iremos fazer a página 23 até a página, deixa eu mostrar, 29, ok? Nós vamos fazer até a página 29. Então, na página 25, na página 23, tem escrito palavras terminadas em U, L e O, tá? A seguir, leia um trecho de uma crônica. Meu ideal seria escrever, esse é o título, tá? Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que estava doente naquela casa cinzenta, quando nela minha história no jardim risse, né? Quando lesse minha história no jardim, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para as 2 ou 3 amigas para contar a história, e todos a quem ela contasse rissem muito e fizessem alegremente espantados de vê-la tão alegria. Ah, que minha história fosse como raio do sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça, reclusa, irritada e doente. Que ela mesma ficasse admirada, ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo engraçada. Então, nesse texto, né, onde fala enlutada, seria o quê? Triste por uma morte de alguém, né? Triste por perda de alguém, um luto, né? Reclusa é afastada de convívio de um mundo, tá? Então, a letrinha A, que tipo de história o narrador dessa crônica gostaria de escrever e por que ele queria isso, né? Então, o narrador, ele gostaria de escrever a história, uma história muito engraçada, né? Porque ele queria que a moça que tivesse doente, né, ela não ficasse triste, né? E ela ficasse alegre, né? E na letrinha B, leia as palavras a seguir em voz alta e fique atento ao som final de cada uma delas. Então, por exemplo, jornal, louro, meu. Essas palavras terminam com um som semelhante. Assinale a alternativa que apresenta que som é esse. Então, o som de U, o som de O ou o som de L? É o som de U, né, turminha? Tá? Lá na página 24. Algumas palavras que têm um som final parecido pode nos deixar com dúvidas no momento da escrita. Então, às vezes, né, a gente está escrevendo no momento da nossa escrita, acaba que a gente errando mesmo, isso é natural. Complete as palavras do quadro abaixo com a letra O e a letra U. Então, vocês vão colocar, vamos supor, raivo, raivo não, né? Pelo amor de Deus, raio, risco, vivo, muito, angu, cacau, urupuru, shampoo. Então, tudo isso, todas essas palavras, né, tanto 4 de um lado, 4 do outro, elas têm, vocês têm que estar colocando a letrinha O ou a letrinha U. Como é que fica correta a palavra, ok? Letra A, contorne a sílaba tônica de cada palavra. Então, vocês vão contornar a sílaba mais forte. Por exemplo, raio, ó, rai, né? A sílaba mais forte. Então, vocês vão circular onde tem a sílaba rai.
Agora complete o texto a seguir de acordo com o que você observou ao completar as palavras do quadro acima. Então, quando a sílaba tônica das palavras for a última, né? No caso, ela é escrita com a letra U, né, turminha? E quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou a antepenúltima, lembra aquela regrinha? Penúltima, antepenúltima, né? Ela é escrita com a letra O. Leia em voz alta os pares de palavra a seguir. Abril com L e abril com U. Qual é a diferença, turminha, de abril com L e abril com U? Né? Abril, quando a gente fala abril, o mês de abril, né? E quando a gente fala com U, quando que a gente escreve com U? Quando alguém abre a porta, eu vou abrir a porta, né? Ele abriu a porta. A letra a pronúncia da letra L e a letra U nas palavras acima é semelhantes ou diferentes? São semelhantes, né? E a letra B? Agora assinale com X a alternativa correta a respeito dessas palavras. As palavras que terminam em L ou U têm um som final semelhante, mas a escrita é o significado das palavras. E o significado das palavras são diferentes. Ou as palavras que terminam em L ou U têm um som final semelhante e o mesmo significado, mas a escrita é diferente. Qual dessas alternativas vocês acham que está certa? Né? É a primeira, né, turminha? As palavras que terminam em L ou U têm um som final semelhante, mas a escrita e o significado das palavras são diferentes. Vamos lá para a página 25? Lá na página 25, para escrever o O ou o U no final da sílaba, observamos a sílaba tônica da palavra. Quando a sílaba tônica da palavra for a última, ela é escrita com a letra U. Quando a sílaba tônica das palavras for a penúltima ou a antepenúltima, ela é escrita com a letra O, tá? Na maioria das regiões do Brasil, a letra L tem o som de U no final, tá? Complete primeiro a atividade, complete os quadros com os nomes das imagens abaixo, de acordo com o que se pede. Então, aqui nós temos 3 quadradinhos. Então, todas as palavras terminadas em U, vocês vão estar colocando aqui a escrita. Todas as palavras terminadas em L e todas as palavras terminadas em O. Por exemplo, chapéu. Eu tenho que colocar aonde? Chapéu termina com U. Então, eu tenho que ir lá no quadradinho do U e colocar a palavra chapéu. Na palavra onde tem o quadradinho com as terminadas, né? As palavras terminadas em L, eu vou colocar o quê? Anel. O meu anel, né? Anel com letra L no final. E a palavra terminada, todas as palavras terminadas em O. Então, vocês vão pegar os desenhos, vão analisar e vão colocar. Por exemplo, bolo. Eu não falo bolo, né? Muitas vezes a gente, na conversa, acaba, o meu bolo. Meu bolo. É bolo, né? Terminando com O, ok? Agora eu vou explicar na página 26, tá bom?